O Ministério da Educação apresentou as propostas que tinha, nós apresentámos as dúvidas e também todos aqueles aspectos que nós consideramos negativos, quer em relação aos concursos, quer em relação a outras matérias, sendo que em relação a outras matérias não foi apenas a questão de serem ou não negativos alguns aspectos, é a omissão relativamente a muitos aspectos que os professores não cedem, não abrem mão. Estou-me a lembrar do tempo de serviço e fizemos ver ao Ministro da Educação porque é que o tempo de serviço não pode ser apagado, porque as pessoas trabalharam e as pessoas quando trabalham têm que ver esse tempo pelo menos contado, não é bonificado, nada disso, pelo menos contado. A questão das vagas, das cotas, da precariedade. O Ministério da Educação, é verdade, apresenta um projeto, um regime de vinculação que pode vincular mais pessoas, nomeadamente os tais 10.500 que são mais que os 5.000 anteriores que tinha falado, mas a verdade é que pode vincular colegas com 4 anos de serviço e deixar de fora colegas com 15 anos de serviço, bastante para que este ano tenham tido menos 1 hora, por exemplo, no seu horário. Depois temos outras questões que têm a ver... Mas não aceitaram a proposta do Ministério? Dos concursos. É inaceitável como é que uma proposta que não tem a graduação profissional como critério único para poder colocar professores e que cria conselhos locais de diretores para distribuir serviços em áreas, e agora eu até lhe diria, porque também dissemos ao Ministro da Educação, que ao distribuírem serviços dentro de áreas que não são apenas um agrupamento ou até muitas vezes um mega, estes territórios que eles criam com o nome de QZP são, na verdade, verdadeiros mega agrupamentos, porque um professor pode ter horário numa escola e ter que ir completar à outra escola, que por acaso até nem fica na mesma rua, mas fica a 50 km, não é? E, portanto, isto é inaceitável. Portanto, E o que é que Então as greves vão continuar? Assim, as greves distritais vão continuar e se elas têm sido greves fortíssimas, hoje em Bragança, mais uma vez, temos uma grande greve de professores. As greves, na próxima semana, terão que ter ainda mais força e digo-vos, o dia 11 de fevereiro tem que ser um dia em que os professores na rua, hoje temos aqui o aquecimento para o dia 11 de fevereiro, o dia 11 de fevereiro os professores têm que trazer para a rua a sua insatisfação, professores, porque neste momento aquilo que não se está a dar resposta é aos problemas dos professores, e o que se está é a desperdiçar uma geração jovem de professores que vai abandonando a profissão, o que se está é a empurrar para outras profissões jovens que poderiam e quereriam ser professores, porque a carreira e a profissão cada vez está menos atraente, porque cada vez está mais desvalorizada, porque aqueles que estão não são estimados e, portanto, questões da apresentação dos horários de trabalho... Vai apresentar uma nova proposta? Não, o Ministério da Educação há um conjunto de questões que nós colocamos e que nos parece a nós que ninguém teria colocado e que os surpreendeu, porque na verdade são dúvidas que eles afinal também tinham. E como em relação a matérias que têm a ver com a colocação dos centros de QZPs dentro das próprias áreas, enfim, há um conjunto de matérias que nós ali identificamos e que vão fazer parte de um parecer que nós vamos enviar na próxima semana, até aí a quarta-feira. A partir daí... O governo não vai mais longe do que o documento que foi apresentado no dia 18? Não sabemos, temos que ver se o Ministro está e o Governo se estão ou não disponíveis para ir mais longe, quer em relação aos concursos, quer em relação às outras matérias, e eu friso, sublinho, as questões de carreiras e muitas outras. Há pouco uma colega, antes de entrarmos, uma colega vossa, perguntava se havia a possibilidade de haver um acordo. Eu quero dizer que para haver um acordo é preciso o Ministro acordar e deixar de parecer que está a dormir perante a contestação dos professores. E milhares de alunos ficam sem aulas durante estes dias, ao longo destes últimos dias, e vão continuar até o início. Sabe o que é que me preocupa mais? É que acabássemos o primeiro período com 25.000 alunos sem aulas e estejamos no segundo período com 40.000 alunos sem aulas, e isso não tem nada a ver com as greves dos professores, tem a ver com a falta de professores. O que me preocupa é que cresça o número de alunos que não têm professores, cresça o número de alunos que não têm professores qualificados, porque hoje são só 40.000 alunos que não têm os professores todos, porque há um número como nunca houve até hoje, pelo menos no século em que estamos, nunca houve um número tão elevado de pessoas de diplomados não profissionalizados, ou seja, só não são mais de 40.000 e não são 100.000 ou 150.000 os alunos sem os professores todos, porque se está a recorrer como nunca, mais 60% este ano que nos anos anteriores,
diplomados não profissionalizados e, portanto, isto é que me preocupa, é que se deixe desvalorizar a profissão e um dia destes não há professores profissionalizados, não há professores Mas qualificados. explica-me só que pontos é que o Ministro devia colocar nesta proposta para que Dos pudesse concursos. haver um acordo. Muito simples, para haver um acordo, o Ministro tinha que abrir, por um lado, tinha que vincular os professores com 3 ou mais anos de serviço e realizar, desde logo, como propusemos, em primeiro lugar, um concurso de vinculação extraordinário este ano, para vincular os professores com apresentou essa 10, eu proposta estou ao a responder à sua colega. Sim, apresentado. E o que é que ele apresentado. disse? Não Por disse favor, nada, ficou calado. se puder- Nós apresentámos uma proposta que ia no sentido de os professores com 10 ou mais anos de serviço poderem ter um concurso extraordinário de vinculação e vincular. Que para o próximo ano, porque nós não queremos tudo hoje para amanhã, que no próximo ano os professores com 5 ou mais anos de serviço, que é os que sobram dos 10, porque há mais de 10 mil professores com 10 ou mais anos de serviço precários, possam vincular. E que a partir daí a vinculação seja dinâmica com 3 ou mais anos de serviço. Agora, o que não aceitamos é que a contratação de professores passe a haver vinculação no local de contratação e mais, que essa vinculação possa abranger colegas com 4 anos de serviço, e aí estamos de acordo, mas deixe de fora professores com 15 ou mais anos de serviço e que não vinculam, e aí estamos em desacordo. E que as pessoas, ao vincularem no quadro onde estão, haja quem vincula ao pé de casa e fica bem, pronto, estamos de acordo que as pessoas fiquem bem, mas que haja quem fique desterrado para o resto da vida a 400 km de casa. Não estamos de acordo. Estamos de acordo que as escolas abram vagas de acordo com as reais necessidades. Estamos, mas exigimos que todo o preenchimento dessas vagas seja por graduação profissional e não por escolha, por exemplo, ou por distribuição de serviço por conselhos locais diretores. Isto não custa dinheiro. Isto custa é vontade política que não existe da parte dos governantes. E depois, e eu recordo, não é só o problema dos concursos que está aqui em cima da mesa. O que hoje afasta mais os professores, ou muitos professores, é de facto a desvalorização de uma profissão que mesmo aqueles que aceitam o regime de concurso que existem e vêm de Braga e do Porto trabalhar para Lisboa, para Setúbal, para o Algarve, muitos nem vêm porque o dinheiro que recebem não lhes dá sequer para pagar a despesa que têm. E, portanto, nós não podemos ter uma profissão em que os profissionais não têm dinheiro para ir trabalhar e, portanto, não vão trabalhar e, portanto, há falta de professores e não é porque estejam a fazer Quais é greves. os próximos passos? Não, Próxima reunião, alguma marcada? Pronto, a primeira coisa que ficou foi, perante a quantidade de perguntas, de aspectos que nós colocámos ao Ministério da Educação e que o Ministério da Educação não soube, ou não quis, ou não conseguiu responder hoje, ou até foi surpreendido por essas dúvidas que eles nem sabiam que as tinham, então o que ficámos foi de enviar, como disse, até quarta-feira, um parecer, para já com as nossas posições, até porque a nossa contraproposta está cá desde o início da negociação, em setembro, um parecer em que nós possamos, em relação a este documento, dizer o que concordamos e o que discordamos. Segundo, o Ministério da Educação compromete-se a, antes de prosseguir a negociação, e esta negociação com a minha presença, dos secretários-gerais adjuntos da FENPROF, do Ministro, do Secretário de Estado, a poder haver uma reunião estritamente técnica para poder, em alguns aspectos que às vezes por escrito não se explicam bem ou não se conseguem entender bem, poder clarificar aquilo que se está a colocar e a partir daí prosseguir. Agora, há uma coisa que para nós fica certa, e perguntava-me aqui a senhora jornalista qual é o próximo passo. O próximo mesmo a seguir é irmos ali para a manifestação dos professores, dar força à luta. O passo a seguir é, a partir de segunda-feira em Castelo Branco, terça em Coimbra e por aí fora, termos greves distritais com dimensão ainda maior daquela que tivemos até hoje. Podem voltar depois do dia Podem, 11, claro. E depois, no dia 11 de fevereiro, como disse, a Avenida da Liberdade vai se encher e correr do passo de professores, porque neste momento a escola pública tem muitos problemas, os trabalhadores não docentes têm muitos problemas, a educação em Portugal tem muitos problemas, mas há algo que está na base de todos os problemas hoje do funcionamento das escolas. É o tremendo ataque que está a ser desferido aos professores e a desvalorização desta profissão. Os professores não são missionários, os professores são profissionais e têm que ser tratados como tal. E, portanto, os profissionais, professores, dia 11 de fevereiro, a não haver, dia 11 de fevereiro, de qualquer forma, é uma manifestação em defesa da profissão, aqui outras organizações, a própria FNE já disse que iria participar, vai ser uma grande e inesquecível manifestação de professores em Portugal. A partir daí, e no dia 11, de acordo com a evolução das negociações, o Ministério da Educação que nos disse hoje
é que iria marcar reuniões para muito breve e que pretendia processos que não As fossem reuniões vão muito... continuar a ser separadas, a FENPROF e dos outros sindicatos. A FENPROF lamenta isso e, portanto, fomos nós aqueles que desde a primeira hora estamos a pedir reuniões que sejam reuniões em mesa única, e não é para podermos ir ouvir o que os outros dizem, porque nós não desconfiamos de ninguém, é porque queremos, e isso é importante, que todos a uma só voz possamos pressionar o Ministério da Mas Educação. sentiu abertura para negociar? A abertura para negociar há sempre. Agora, a negociação não podem ser só reuniões, a negociação não é uma marcação sucessiva de reuniões para estarmos ali a serrar presunto, como diz o povo. As reuniões negociais têm que servir, as reuniões têm que servir para encontrarmos soluções. E, portanto, o encontrar soluções passa pelo Ministério da Educação ter em conta o que nós levamos à mesa negocial, que é aquilo que os colegas exigem. Portanto, aquilo que nós dissemos ao Sr. Ministro da Educação é da nossa parte a abertura para toda a negociação. Para haver um acordo, eu repito, é preciso o Sr. Ministro acordar e deixar de dormir e não estar a perceber o que é que está a passar neste país com os professores. E até quando é que estão dispostos a manter a negociação? Ontem a FNE pediu que ia abandonar as negociações, a FENPROF pode ir para o mesmo preço? Não, a FENPROF nunca abandona negociações porque nós, quando estamos na mesa negocial, estamos a representar os professores. E os professores têm o direito e merecem ser sempre representados. E portanto, nós abandonarmos negociações e depois não estarmos nelas e deixarmos para outros a representação de professores que não nós somos uma organização que representa 50 mil professores e educadores do nosso país e, como tal, não vamos prescindir de estar, mesmo com o desacordo completo e absoluto, nem que seja para dizer isso, prescindir de estar ali a representar aqueles, para já que nós que são os nossos associados e que são aqueles que nós representamos. Agora, o que esperamos de facto é que da parte do Governo, e se calhar um dia destes, se o Ministério da Educação não evoluir nas propostas que tem, e como digo, não é apenas a questão dos concursos, nós, se calhar, devemos obrigados a recorrer ao Sr. Primeiro-Ministro, que é o chefe do Governo. Nós não precisamos ter aqui o Ministro Fernando Medina nas negociações, porque eu presumo Mas acha que... que podia desbloquear alguma coisa? Não, eu presumo que o Ministro da Educação, quando aqui chega, vem mandatado pelo Governo, não vem com aquilo que à noite se lembrou em casa ou que sonhou de noite, não é? Portanto, ele vem mandatado pelo Governo e o Governo mete também o Ministro Fernando Medina e outros, mete o Primeiro-Ministro. Portanto, nós admitimos que a certa altura possamos quase exigir, ou mesmo exigir a presença do Primeiro-Ministro, esse sim, porque é, digamos, aquele que representa o Governo inteiro. Agora, não abandonaremos. Agora que, na verdade, não pararemos de lutar, isso aí nós não pararemos. E, portanto, no dia 11 de fevereiro, a manter-se a situação que está, com certeza que as organizações sindicais, e no nosso caso seremos 9 organizações sindicais que estamos nessa convocatória, teremos um plano de lutas, como perguntou, pode ser prosseguir greves distritais, pode ser outra coisa qualquer, uma coisa é certa, será sempre dentro daquilo que a ordem democrática prevê, ou seja, não estamos a pensar partir nada, nem fazer nada que não seja legal ou que não esteja dentro daquilo que é, digamos, a legislação prevê, agora com luta, que, como se vê, é muito forte, os professores estão aí na luta. O Ministro está lá dentro reunido com os outros sindicatos. Acha que quando eles chegarem cá fora as palavras vão ser iguais às suas, sem o mesmo alento? Não, as palavras podem ser diferentes, porque nós não combinamos. Agora, o sentimento tenho a certeza que vai ser o mesmo, porque a não ser que o Ministro agora fosse dizer coisas distintas, e não me parece, até porque o documento que foi agora lá para dentro ser discutido é rigorosamente o mesmo que também nos foi dito. Mas, por exemplo, só para percebermos uma coisa, nós não percebíamos em relação às vagas, para percebermos o que é esta negociação. Atualmente, os professores, as vagas que têm são 50% de vagas para os bons de quarto escalão progredirem ao quinto e 33% para os bons do sexto progredirem ao sétimo. E nós até ficamos. E depois há os muito bons e os excelentes, que são 25%. Nós ficámos muito satisfeitos quando vimos que, embora não completamente, porque somos contra as vagas, mas que o Ministério da Educação estivesse a propor que os 50% passassem para 75% e que os 33% passassem para 58%. Nem percebíamos bem porque era 58%, um número tão pouco redondo, e não eram 60%, pronto, o número certo. E percebemos agora. O Ministério da Educação, pura e simplesmente, somou os 50% do quarto para o quinto, aos 20% de muito bons e aos 5% de excelentes, que são as cotas, e dá 75%. E fez o mesmo aos 33% e dá 58%. Ou seja, o Ministério da Educação faz-nos uma proposta
que diz que vai manter até ao final da legislatura, que é rigorosamente a mesma coisa que existe desde que as vagas se aplicam. Ou seja, procura criar aqui uma ilusão nas pessoas de que vai haver mais vagas e, na verdade, o que faz é manter exatamente a mesma coisa como se fosse uma grande aproximação. Isto tem um nome, não é? É ilusionismo, não é? E não sei se o Sr. Ministro está a treinar para ilusionista. Há muita gente ali, há muitas pessoas ali na rua que pedem a admissão do Ministro. Caso estas negociações se arrastem por muito mais tempo, acha que o Ministro se devia demitir? É assim, para nós, a questão principal, eu percebo, e às vezes também nós, e agitamos um lenço branco e depois canta-se está na hora do Ministro ir embora, eu não, nada contra isso e também já o disse e não é essa a questão. Agora, para nós o mais importante não é ser o Ministro A, a Ministra B, o que importa é a política, porque é assim, se vier outro Ministro para fazer rigorosamente o mesmo, e às vezes até há um problema, é que quando muda o Ministro, como ainda não se conhece e se costuma dar um estado de graça aos ministros, ainda é novo, não vamos já começar a contestá-lo, eles às vezes aproveitam os primeiros 100 dias para fazer todas as malfeitorias que as pessoas acham que, bom, ainda é muito cedo para estarmos contra e, portanto, por vezes, é quase que é preferível termos os mesmos, já toda a gente sabe ao que vêm, do que termos uns que com palavras simpáticas vêm exatamente ao mesmo e às vezes ao pior. Portanto, é para dizer o quê? Nem exigimos, nem deixamos de exigir. Para nós, ser o Ministro A ou B, é rigorosamente a mesma coisa. O problema aqui é se o Governo está ou não está disponível para que o seu Ministro para a Educação tenha medidas diferentes e políticas diferentes e um tratamento diferente dos professores do que aquele que estamos a ter hoje. E os pais devem estar preocupados com este atraso da matéria. Eu pergunto isto porque estamos a falar dos professores, mas não nos podemos esquecer dos alunos e dos pais. E este atraso na matéria é algo que tem preocupado os pais. Que palavras é que lhes quer dizer? Nós temos estado sempre em contacto com Temos estado sempre em contacto com associações de pais, com a própria Confap, com a direção, aliás com quem já reunimos, e a presidência da Confap. E, portanto, aquilo que os pais sabem é que a FENPROF, com outras organizações sindicais, marcou uma greve em 2 de novembro, participou numa greve da administração pública em 18 de novembro e está agora num processo de greves distritais, o que significa que em cada distrito só há um dia de greve até 8 de fevereiro. E, portanto, parece-nos a nós que não serão 3 dias de greve num ano letivo que vão afetar as matérias ou as aprendizagens dos alunos. A partir daqui... Mas sabemos que há alunos sem aulas há muitos mais dias. Pois, mas é assim, a FENPROF só pode pronunciar sobre aquilo que é da sua responsabilidade. Não nos vamos pronunciar sobre o que não passa por nós, como é evidente também. Quer dizer, não pomos em causa a legitimidade. Não considero nada. Tudo o que for legal e legítimo, quem somos nós para pôr em causa. A partir daí, como disse, nós responsabilizamos por aquilo que é da nossa responsabilidade e não nos compete, nem ficaria bem que fôssemos comentar outras situações. Há uma coisa que é verdade. Matéria, mesmo com há uma coisa, sabe que atrasos da matéria tem os alunos que desde o início do ano não tiveram professores às disciplinas todas. Atrasos da matéria vão ter os 40 mil alunos que não têm professor agora lá colocado. E a questão é tão simples como esta. O ano passado aposentaram-se 2.401 professores, que entraram nos cursos de formação 1.200. Este ano, em janeiro e fevereiro, aposentam-se 500 professores. Só em janeiro e fevereiro. Até ao final da década, nos últimos anos, vão-se apresentar mais de 4.000 professores por ano. Nos últimos 2-3 anos. Preocupante não é que hoje possamos não ter aulas a todas as disciplinas porque há um processo de greves. Preocupante é que dentro de muito poucos anos nós tenhamos milhares de alunos sem aulas porque não há professores. Ou a terem aulas com outros diplomados, certo? Mas que não são professores. E este não é um problema que se resolva, como às vezes se ouve na saúde, vai só privado. Este é um problema transversal, não é só do ensino público. É que há mesmo falta de professores porque os jovens não querem ser professores. E se o governo acha que é caro valorizar a profissão, e nós não estamos a pedir, por exemplo, nós não estamos a pedir uma carreira diferente e melhor, mais cara, não estamos a pedir nada disso.
Nós só estamos a pedir que aquilo que está na lei, que é a carreira dos professores, seja cumprido. Que quem tem 30 anos de serviço esteja a chegar ao 9º escalão, como diz a lei, e não esteja no 4º à espera de uma vaga para o 5º. Portanto, nós só estamos a pedir que conte o tempo de serviço que as pessoas trabalharam. Com diabo, nós não estamos a exigir aumentos acima do que os outros têm. Nada, nada. Nós só queremos que as pessoas sejam integradas na carreira de acordo com o tempo que trabalharam. Isto em relação ao tempo de serviço. Que as pessoas tenham estabilidade e quando são colocadas, seja por um regime de graduação profissional, que o A saiba porque é que está à frente do B e o C saiba porque é que está atrás do B. E não por um regime de perfil de competências que amanhã vai-se a descobrir e era a filha do senhor vereador que por acaso conhecia aquele diretor, como já aconteceu no tempo das BCEs. Para falar só deste exemplo, porque podia já aqui dar mais uns quantos, não é? Portanto, é isso que as pessoas querem. Transparência, objetividade, valorização. E a valorização é o cumprimento daquilo que a lei já hoje prevê, por exemplo, em relação às carreiras. Daquilo que a precariedade prevê. Porque é que no setor privado, com 3 anos de contratos, se entra num quadro e há, no caso do setor público e dos professores, quase 11 mil professores com mais de 10 anos de serviço que não conseguem entrar. E alguns vão continuar a não entrar, mas vão ver colegas com 4 e 5 a entrarem. Isto não é normal, não é? Isto não é normal. Porque é que os horários de trabalho na lei são de 35 horas e, na verdade, as pessoas trabalham mais de 50? Porque é que a aposentação foge à frente dos colegas, eles veem as pessoas com doenças incapacitantes a meterem baixas e não alteram o regime e a única coisa que fazem até, relativamente a isso, é virem dizer que há muitos professores de baixa. Sinceramente, quer dizer, eu acho que ou percebem, eles podem achar, mas custa caro, custa muito dinheiro resolver os problemas dos professores. Não custa assim tanto dinheiro se nós nos lembrarmos dos custos, enfim, noutras despesas, mas não vou por aí. Vou por outro caminho, que é, quanto é que custará a este país, daqui a uma dúzia de anos, de ter os jovens a serem formados por professores não qualificados? O que é que isso custará para o futuro do país? Nós tivemos as gerações mais bem qualificadas, tão procuradas lá de fora, pelos outros países, cabe, maltratadas, a gente sabe, tão procuradas pelos outros países, essas gerações qualificadas. E queremos o quê? Que saiam gerações desqualificadas no futuro das nossas escolas? Sinceramente, quer dizer, isto é que é grave, é querer poupar no imediato e desvalorizar as consequências que isso pode ter no futuro para o país, porque é um problema para o país, não é só um problema dos professores, nem da escola, nem dos pais agora, é para o país, que é deixar de ter pessoas qualificadas nas mais variadas áreas para poderem ser os futuros quadros deste país.